Mas a questão específica aí, os Então, 30 fiscais estavam lá no Banco Central, aí começou o trabalho de fiscalização e de busca de irregularidades. Tudo isso se transformou num grande processo. E o sistema de justiça do país entrou em ação. Não, então, não foi, desculpe, não foi assim que ocorreu. Eu só queria voltar um pouco para a questão das razões. Eu disse que eram duas, e uma primeira que eu suponho que seja essa, uma segunda que eu suponho também é que estava ocorrendo o mensalão. E no mensalão tinham dois bancos que estavam na mira do problema do Banco Central. O BMG e o Banco Rural. O Banco Rural. Então eu acho que o Banco Santos foi um pouco de boi de piranha nesse trabalho. Eles preferiam quebrar o banco, chamar a atenção do mercado. Do mercado e da mídia, né? E da mídia, do que fazer algum trabalho. O senhor tinha excelentes relações com o PT. O PT tinha uma grande conta no seu banco. Tinha, 12 mil reais. O presidente Sarney era muito seu cliente. Meu amigo. É que, por exemplo, é um pouco difícil de acreditar que um banco que mais cresce... Desculpe, só perguntando, o PT não propôs ao senhor um grande projeto? Não, o PT, eles nos procuraram. E para fazer qualquer análise de crédito, sempre a pessoa jurídica tem que abrir uma conta. Ele queria fazer uma grande reformulação do sistema de computação do partido. Ou seja, queria que cada cidade que tivesse cada município que tivesse uma sede, um diretório, recebesse lá um computador. Então, era uma proposta, mas nós examinamos e acabamos negando, porque ele não tinha como nos atender nas garantias. As garantias que eles nos ofereciam eram os próprios computadores. E o computador, como a gente sabe, ele vai perdendo a sua capacidade financeira à medida que ele vai envelhecendo. Então, essas pessoas que poderiam influenciar nunca foram chamadas a influenciar, mesmo porque eu nunca precisava influenciar, nós éramos o banco mais crescente. O senhor não tentou um contato aí depois que a coisa começou a ficar feia? Não, eu fui uma vez ao doutor Henrique Meirelles, que eu presidente conhecia, presidente do Banco Central naquela ocasião, e disse a ele que havia 30 fiscais dentro do Banco Central e que não tinha a menor razão de estar lá dentro, estavam alguns meses já e não tinham descoberto nada, não havia nada para ser criticado, que ele fizesse a gentileza de mandar esses caras liberar o banco desse procedimento. E ele respondeu o quê? Ele disse que não podia fazer nada porque ele ali tratava da linha política do país e que essa parte era da corporação e que ele não podia entrar dando ordem à corporação. Ele me disse. Dodmar, o senhor procura entender que ao perguntar ao senhor com muita força sobre as origens desta história toda, é importante para que o público tenha conhecimento de que é possível ou não ter uma ação como essa sobre um banco ou sobre uma estrutura econômica dentro do país por uma mera questão de relações pessoais. Pois é. Isso é verdade ou isso é uma fantasia? Pois é, eu não saberia... Como é que o senhor pode... claramente explicitar isso. O que eu posso explicitar é Sabe por quê? Porque existem bancos recebendo intervenções sistematicamente ao longo da história econômica do país. Claro. E jamais se sabe onde se originam essas histórias. Então, como eu disse desde o começo, eu não tenho certeza do que eu estou afirmando. O que eu disse é que eu suponho que esses dois fatos tenham contribuído para, eventualmente, internamente, eles decidirem pela intervenção. O fato relevante é que eles interviram num banco sadio. E isto ficou demonstrado porque eles, ao dizerem que havia um furo de 2 bilhões e 200 milhões de reais, hoje nós já temos recebido quase isto, ou praticamente isto, e ainda temos mais 3 bilhões em discussão. Isto é a prova cabal de que houve um erro. Então, se não havia um problema de ordem bancária, se não havia um problema de ordem financeira, só poderia haver fatos subjetivos que tenham levado a isso. Eu também quero crer que eu devo ter a minha culpa.
E qual seria a sua culpa? Pois, a minha culpa seria talvez a demasia. A demasia no sentido de... Compulsão. Compulsão, vamos chamar. O que era? O banco ia muito bem. O banco era o banco realmente que mais crescia nesse país nos últimos anos. Isso tem estudos de várias instituições falando. E eu ficava no banco a parte da manhã e na parte da tarde eu me dedicava às operações de exposições no Brasil e no exterior. Passava, no ano de 2001 e 2002 e 2003, eu passei metade do ano fora do país. Nós tivemos 43 exposições. E essas exposições, queira ou não, esse volume de atividades, o banco aqui, as exposições ganhando um sucesso imenso, a gente trazendo os guerreiros de chã, fazendo a maior exposição do Brasil, 500 anos. Quer dizer, a exposição maior, no caso, era a sua. No final, eu estava ali, talvez, atropelando pessoas. Eu podia estar passando por cima, podia estar sendo grosseiro, sendo muito rude nesse caminho, porque talvez até envolvido no sucesso, em tentar buscar o objetivo. Mas, doutor Ademar, isso talvez possa motivar, criar uma antipatia ou alguma coisa contra o senhor e tal, mas de fato o que existe é um processo objetivo. Pode até ter um erro aí, mas é um processo objetivo que começa com um trabalho de 30 fiscais, vira processo, cai na mesa de um juiz, vira sentença, a sentença vira prisão, o senhor vai para a cadeia. Quer dizer, não é possível que tudo isso se explique apenas por antipatias pessoais ou coisa parecida. Isso, talvez, Mitre, é o seguinte, quando houve a intervenção do banco, não havia nada contra o Banco Santos. Absolutamente nada. O senhor foi surpreendido quando ficou sabendo que tinha 30 fiscais? Eu fui surpreendido que o dinheiro da minha mãe, o dinheiro da minha mulher, da minha irmã, o meu dinheiro estava lá dentro. Não tiramos nada, não sacamos de nada. Então, porque eu fui realmente surpreendido por isso. Embora vendo que havia sempre um volume muito grande de resgate, mas eu até imaginava que o Banco Central acabasse resolvendo esse problema. E depois da intervenção, depois da presença dos fiscais, os credores começaram a tirar, os correntistas começaram a tirar dinheiro. Muitos começaram a tirar. Mas acontece que o ponto básico está na intervenção. Porque quando há a intervenção do banco, aí que começa o processo. E esse relatório que demonstra que o banco teve operações fraudulentas que culminaram com um déficit de 2 bilhões e 200, isso vai ocorrer lá em fevereiro de 2005, não em novembro de 2004. Então, em fevereiro ele termina o relatório. Isso quer dizer que houve uma sangria que foi dando novos subsídios para aqueles que queriam a intervenção. Provavelmente eles encontraram a razão, aliás, uma das razões que eles dizem exatamente é essa. Falar, não, o banco está precisando de dinheiro, precisa de 700 milhões, então é uma das razões que a gente vai intervir. Essa é uma das razões. Tudo isso originado dentro do Banco Central. Só. E qual que foi a alegação? Não tem 700 milhões para o senhor? Eles não quiseram dar. Não havia o fundo garantidor? Havia o fundo garantidor, mas na época... Como houve agora o fundo garantidor que socorreu o Banco Pan-Americano, havia... como o fundo garantidor socorreu outros bancos que sofreram intervenção. Na verdade, o fundo garantidor de crédito ele foi criado para pagar os correntistas até o total de 60 mil reais. É para isso que foi criado o Fundo Garantidor de Crédito, para fazer com que as pessoas físicas não deixassem de receber a sua poupança. Não era o caso do Banco Santos. O Banco Santos era um banco 90% de pessoas jurídicas. E não houve, até aquele momento, nenhuma operação do Fundo Garantidor de Crédito que viesse a salvar nenhum desses bancos. Então não se cogitou, então, de Fundo Garantidor na época? Não. O que aconteceu foi o inverso. O que aconteceu foi o inverso. Como o Banco Central houve a intervenção, os bancos que estavam precisando de recursos ou usavam recursos de outros bancos para fazer redesconto dos seus papéis, dos seus recebíveis, eles ficaram sem fôlego. Então, o Banco Central acabou com o depósito compulsório, diminuiu drasticamente o depósito compulsório e acabou para os pequenos e médios bancos e abriu linhas de crédito
para o Fundo Garantidor de Crédito emprestar para esses bancos. Então, o Fundo Garantidor ficava lá esperando, o banco chegava e falava assim, olha, eu preciso de 5 milhões, eu preciso de 50 milhões... E foi o que aconteceu com o Banco do Silvio Santos, o Pan-Americano. Agora, começou esse processo de levar, tanto que o Conselho Monetário Nacional alterou a legislação do Fundo Garantidor de Crédito a partir da quebra do Banco Santos. A partir da quebra do Banco Santos, o Fundo Garantidor de Crédito passou a ser um agente do Banco Central para socorrer... Mudou de função, né? Praticamente ampliou a sua função. Alargou as suas fronteiras. Mas tem umas coincidências interessantes, né, doutor Zé? Por exemplo, o senhor precisou de 700 milhões. 700 milhões foi exatamente a quantia que o Banco Pan-Americano precisou também, num certo momento. Né? Só que para o Banco Pan-Americano teve 700 milhões. Através da Caixa Econômica. Através da Caixa. Federal. Aí já não foi um empréstimo. Não, aí foi a Caixa Econômica bondosamente adquiriu controle, não controle, pegou 49% do banco, né? Isso. E aí o senhor acredita que tenha havido uma intervenção do Banco Central também para que a Caixa fizesse essa compra eu não conveniente? Sei. Eu realmente eu não sei. Estaria sendo leviano se eu afirmasse alguma coisa. Aí o que a gente sabe, que o senhor sabe que o que aconteceu foi o seguinte, houve um negócio da Caixa Econômica, 700 milhões, 730 milhões, aí houve uma fiscalização por causa dessa negociação. E a fiscalização apontou as fraudes. Isso. E depois, aí, usando a expressão do Telles, bondosamente o Fundo Garantidor apareceu e falou, não, ninguém precisa dar garantia nenhuma, deixa que nós garantimos. Entendeu? E o controlador do banco, que era o Silvio Santos, ficou livre de tudo isso. O Fundo Garantidor garantiu, como o próprio nome sugere, a Caixa Econômica botou 700 milhões e está tudo lá. Por que no seu caso não aconteceu nada disso? Quais as diferenças? Como é que o senhor compara uma coisa e outra? Então, eu acho que, conforme eu disse, o Fundo Garantidor de Crédito, ele ampliou as suas diretrizes, os seus focos, a partir da intervenção do Banco Santos. A partir da intervenção do Banco Santos... Eles aperfeiçoaram o sistema de modo... Ampliar os recursos. Ampliar os recursos, receberam recursos do Banco Central. Então, eles fizeram, na verdade, o Fundo Garantidor de Crédito, não apenas para garantir as pessoas físicas, como para também dar uma garantia ao sistema financeiro, o que está absolutamente correto. O que...